Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda e hoje nós vamos resolver uma questão de concurso sobre índices de vegetação. Essa questão caiu no concurso para a ANA, Agência Nacional de Águas, em 2009 e foi para o cargo de especialista em geoprocessamento. O enunciado da questão diz o seguinte: superfícies com cobertura vegetal verde podem ser realçadas de outros alvos por meio de uma técnica de processamento de imagens conhecida como índice de vegetação, o qual envolve a divisão de valores digitais obtidos nas bandas do infravermelho próximo e do vermelho, respectivamente. Quanto maior o quociente da divisão, mais densa é a cobertura vegetal verde. Com base nos valores digitais listados na tabela abaixo, indique a opção incorreta. Lembrando que tomar muito cuidado em relação aos enunciados das questões quando eles pedem para que você selecione a opção incorreta, não a correta, como normalmente eles pedem nas questões. Então, logo após esse enunciado, nós temos uma tabela que tem descrito 5 alvos, o alvo A, B, C, D e E, e aí você tem as informações, os números digitais para cada alvo em relação à banda vermelha e em relação à banda do infravermelho próximo. Quando a gente estuda sensoriamento remoto, a gente entende que ele é um conjunto de técnicas, uma ciência que adquire informações de um alvo sem entrar em contato com ele. E para isso, o sensoriamento remoto utiliza um sensor. Esse sensor ele vai ser sensível a diversas bandas do espectro eletromagnético. E dentre essas bandas nós temos o vermelho e o infravermelho próximo. A banda do vermelho ela está dentro do espectro da faixa do visível, aquela em que nós, seres humanos, enxergamos a olho nu. E o infravermelho próximo, ele vem logo após o vermelho e é uma banda bastante longa do espectro eletromagnético. Mas, Fernanda, por que a questão te dá as informações dos números digitais de uma imagem, são os dados digitais que compõem uma imagem, das bandas apenas do vermelho e do infravermelho próximo? Mas, Fernando, por que a questão nos dá informações do número digital apenas nas bandas do vermelho e do infravermelho próximo, se a gente sabe que o espectro eletromagnético é bastante grande, não se reduz apenas a essas faixas? Porque cada alvo específico que interage com a REM, que é a radiação eletromagnética, ela vai ter uma reação diferente, ela vai refletir uma parte da radiação eletromagnética, ou ela pode transmitir uma parte, ou ela pode absorver uma parte. E quando a gente fala de vegetação, a gente tem que lembrar que a vegetação ela atua com a fotossíntese, que é a reação química que produz energia para a planta. E para a fotossíntese, a planta ela absorve mais a faixa do visível da banda do vermelho e ela reflete mais a faixa do infravermelho próximo. Daí se ter uma razão entre bandas para essas duas faixas dentro do espectro eletromagnético para a gente entender o comportamento da vegetação ou como está funcionando a taxa de fotossíntese para aquela vegetação em relação ao seu comportamento espectral. Por isso que, como a questão está querendo trabalhar e entender a questão da cobertura vegetal verde, ela está te dando informações dessas duas principais bandas, que são muito trabalhadas quando a gente procura calcular índices vegetais. Esses índices vegetais, eles são modelos matemáticos que utilizam os dados de entrada da resposta espectral da vegetação para fornecer um dado que vai te dar um mapa em que você vai ter observações sobre a ação do comportamento da vegetação, da biomassa da vegetação naquela área.
Então, por isso que a gente tem aqui informações do vermelho e do infravermelho próximo. Essas bandas, elas também estão presentes na questão porque elas também são uma referência em relação à produção dos índices de vegetação, certo? E o índice de vegetação mais famoso e mais utilizado no mundo é o NDVI, que é um índice de diferença normalizada. E esse índice, ele utiliza essas bandas para calcular o comportamento da vegetação em determinada área. Isso é muito utilizado, por exemplo, na agricultura de precisão hoje em dia, certo? Então, por isso que a gente tem aqui as informações em relação ao vermelho e ao infravermelho próximo. Lembrando que, para índices vegetativos, você deve utilizar a reflectância. A questão, ela te dá um número digital da imagem, que aí são parâmetros diferentes, ok? Mas para resolver a questão, a gente pode utilizar os números digitais sem nenhum problema, porque é aquilo que a questão está nos fornecendo. Para a gente entender e analisar cada alternativa, a gente precisava ter uma ideia sobre o que são os índices vegetativos e principalmente sobre o NDVI, porque o NDVI usa essas bandas e a partir da fórmula do NDVI, a gente consegue definir o comportamento, o que cada alvo, como cada alvo está respondendo no índice vegetativo a partir desse cálculo, certo? E a fórmula do NDVI é o valor do infravermelho próximo menos o valor da banda no vermelho, dividido pelo valor do infravermelho próximo mais o valor da banda do vermelho, certo? Então, a gente tem aqui uma pequena equação, certo? Uma pequena fração de bandas, que é NIR menos vermelho e NIR mais vermelho, certo? Então, a gente faz esse cálculo para cada alvo e aí a gente vai ter um valor para o alvo A, para o alvo B, para o alvo C, para o alvo D e para o alvo E. Então, a partir das fórmulas, a gente tem os valores de 0,83 para o alvo A, 0,6 para o alvo B, assim como 0,6 para o alvo C. Para o alvo D, a gente tem um valor de 0,33 e para o alvo E, o valor é 0. A partir desses cálculos, a gente pode analisar as alternativas. Então, a alternativa A fala que o alvo A é o que possui a maior cobertura vegetal verde, e ela está correta, então essa não é a alternativa que a gente vai marcar, já que lembrando que a questão está pedindo para a gente marcar a alternativa incorreta. A alternativa B diz que o alvo D é o alvo que possui a menor cobertura vegetal verde, e também está correta, porque o alvo D tem valor de 0,33 segundo o índice. E a alternativa C diz que os alvos B e C possuem coberturas vegetais verdes similares, o que está correto, porque ambos os alvos têm valor de 0,6 em relação ao índice. A alternativa D diz que a cobertura vegetal verde do alvo D é maior que a do C, o que está incorreta, já que o alvo D ele apresenta um valor de índice de 0,33 e o alvo C apresenta um valor de índice de 0,6. Ou seja, a alternativa D é a alternativa incorreta. A alternativa E diz que o alvo E não possui cobertura vegetal verde, o que também está correto, já que pelo cálculo de índice, o índice é com valor 0. Ou seja, a gente tem que a nossa alternativa correta para a questão é a alternativa D, que é a alternativa que nos dá a referência incorreta em relação aos índices de cada alvo da tabela. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, porque esse tema realmente ele é muito complexo, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente responde o mais rápido possível. E não se esqueçam de dar o like, tá? E se inscrever aqui na caixinha vermelha, que ajuda muito o canal. E até a próxima!